O Supremo Tribunal Federal pode julgar hoje os embargos de declaração apresentados contra a decisão que reconheceu o direito de trabalhadores não concursados que tiveram o contrato declarado nulo ao FGTS. Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem analisar se houve omissão e obscuridade na decisão anterior. Em 2012, o estado de Roraima entrou com um recurso extraordinário no STF, questionando uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. O TST assegurou a uma trabalhadora contratada sem prévia aprovação em concurso o direito de receber o FGTS. Ao analisar o recurso do estado de Roraima, o Supremo confirmou o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Por maioria, o plenário negou o recurso. O tema teve repercussão geral reconhecida. O estado de Roraima recorreu novamente ao Supremo. Entrou com os chamados embargos de declaração. Outros estados também entraram com os embargos, porque assim como Roraima, serão afetados. Para os embargantes, o plenário não deixou claro se a decisão é retroativa ou não. O relator é o ministro Dias Toffoli. Uma ação direta de inconstitucionalidade que também trata deste tema pode ser analisada pelo STF. Bom, sessão plenária de volta. A gente volta a conversar sobre os assuntos que estarão na pauta com a consultora jurídica da TV Justiça, doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente. A decisão do STF, nesse caso, não foi unânime, né? Qual foi o entendimento dos ministros? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Realmente, quatro ministros, quando julgaram esse recurso extraordinário, foram contrários ao entendimento que prevaleceu. Prevaleceu o entendimento no sentido de que esses contratos, embora eles sejam declarados, eles realmente sejam nulos, porque a Constituição Federal, ela exige para o ingresso, seja em cargo ou emprego público, a prévia aprovação em concurso público, de fato, acontece que aquele trabalhador, ele efetivamente prestou um serviço, ele trabalhou, e isso não poderia levar, então, à consequência de ele não ter direito nenhum a receber. Os ministros entenderam que, além do direito ao salário pelo tempo efetivamente trabalhado, também seria devido o depósito do FGTS, até como uma forma de se desestimular o poder público a burlar aí a lei que trata da exigência do concurso público para acesso aos cargos e empregos públicos. Existe uma lei que trata do FGTS, né? O que ela diz? Existe. Essa lei, inclusive, é uma lei de 1990 e ela foi alterada por uma medida provisória em 2001. Essa medida provisória em 2001, ela acrescentou exatamente essa exigência, esse direito ao depósito do FGTS. Então, a partir de em 2001, passou-se então a incluir um artigo na lei que trata do FGTS, que é o artigo 19A, e esse artigo prevê o direito, mesmo naqueles casos, o direito ao trabalhador, mesmo nos casos em que o contrato for declarado nulo, o direito a ele receber o FGTS. O que o Supremo fez no julgamento desse recurso extraordinário foi declarar a constitucionalidade desse dispositivo, quando negou o recurso extraordinário apresentado pelo Estado de Roraima, consequentemente, declarou a constitucionalidade do dispositivo, ou seja, esse artigo da lei que trata do FGTS, ele é compatível sim com a Constituição e cabe aí ao Estado entrar com uma ação regressiva contra aquela autoridade que acabou admitindo uma contratação irregular. Doutora Gisele, a ADI que está na pauta de hoje, ela foi apresentada pelo governador de Alagoas. Outros estados também participam desse processo? Participam sim, Fred, na condição de amigos da Corte. Na verdade, tanto o Distrito Federal e mais 17 estados da Federação ingressaram nessa ADI, até porque essa decisão ela interessa a todos os entes da Federação. No RE, que foi julgado com repercussão geral, também contou com a participação como amigos da Corte de todos os entes da Federação. Tá certo. Vamos pular para o próximo assunto da pauta. Vamos lá. Um recurso extraordinário que questiona a decisão do Tribunal Superior Eleitoral pode ser julgado hoje também pelos ministros do Supremo. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que, em casos de propaganda eleitoral irregular, a representação precisa ser ajuizada até a data das eleições, porque poderia não ser conhecida por falta de interesse de agir. O Ministério Público Eleitoral questiona essa decisão, que foi tomada ao analisar uma situação envolvendo o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O MPE entrou com um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal e agora o plenário do STF deve decidir se a representação por propaganda eleitoral irregular tem prazo para ser proposta, se perde o objeto caso seja ajuizada depois das eleições e se houve violação aos princípios
constitucionais da legalidade e do devido processo legal. O Ministério Público Eleitoral alega que a decisão instituiu um prazo decadencial e isto não está previsto na legislação. Sustenta ainda que não há que se falar em ausência de interesse, porque a prática da propaganda eleitoral irregular gera multa, ou seja, o objeto da ação não fica perdido depois das eleições. O caso já chegou ao plenário do Supremo, mas o julgamento foi suspenso pelo pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Agora, a análise pode ser retomada. Bom, doutora Gisele, caso que envolve direito eleitoral, qual é a finalidade da representação nesses casos de propaganda irregular? Fred, a finalidade é exatamente impedir com que o direito à isonomia seja ferido. No que diz respeito às disputas eleitorais, a legislação eleitoral ela tem ferramentas que buscam de toda forma conceder isonomia, igualdade de condições entre os candidatos. Então, quando se tem, por exemplo, uma representação contra uma propaganda irregular, é exatamente para tentar impedir que haja esse tipo de situação que acabe gerando uma desigualdade entre candidatos, de modo a privilegiar uns em detrimento dos demais. Então, quando se tem uma propaganda antecipada, uma propaganda irregular, acaba que isso fere no processo eleitoral e, por essa razão, o Ministério Público ingressa com representação. O que pode ser considerado uma propaganda irregular? A lei das eleições, ela traz algumas situações, como, por exemplo, a propaganda efetuada antes dos dias 6 de julho do ano da eleição. Essa é considerada propaganda extemporânea. Também aquelas situações em que se utiliza de bens públicos para a divulgação do candidato. Então, a legislação eleitoral e também os tribunais eleitorais, eles têm aplicado multa. A multa, por exemplo, por aquele que pratica propaganda fora do prazo é de R$5.000 a R$25.000. Para quem utiliza bens públicos é de R$2.000 a R$8.000. Então, são essas situações todas podem ser consideradas propagandas irregulares. O que fundamentou esse entendimento do TSE sobre o assunto, doutora? O entendimento do TSE é que, como o respeito a esses prazos visam exatamente impedir uma desigualdade na disputa, uma vez já passado o pleito eleitoral, essa propaganda irregular ela não teria mais o poder de influenciar os eleitores. Por essa razão, não se justificaria, de acordo com o entendimento do TSE, uma representação após o pleito das eleições. Só se justificaria antes desse pleito das eleições, não depois, porque ela não teria mais nenhuma possibilidade de